Bom, voltamos no bloco anterior, eu alertei a importância de nós submetermos um caso como esse ao julgamento popular, demonstrando que realmente o poder emana do povo, que quem tem que discutir quando a questão envolve risco ou lesão a um dos bens jurídicos mais importantes do homem, que é a vida. Eu expliquei o caso concreto, alertei que eu não vim aqui defender a presunção de dolo eventual para quem dirige embriagado, jamais ia defender isso, como também acho importante não defender que a presunção é de culpa consciente. Temos que analisar o caso concreto. E o caso concreto é um caso importante porque você não tem apenas a embriaguez ao volante. Você tem a embriaguez ao volante somada à direção anormal, pois em velocidade incompatível. A velocidade incompatível por si só já tem sido objeto de decisões entendendo presente o dolo. Imaginem aqui em que, além da direção em alta velocidade, eu tenho também a embriaguez ao volante. Terminei alertando a respeito das prováveis teses que serão arguídas, serão levantadas pela combativa defesa. Uma tese que sempre é colocada à baila diz respeito ao fato de o condutor não ter interesse em destruir o próprio patrimônio, o seu veículo, quanto mais a vida de alguém. Essa tese não convence. Por quê? Porque se ele não tivesse o interesse ou o consentido em destruir o próprio patrimônio ou a sua vida, ele não teria dirigido como dirigiu. Ele teria se valido de um táxi, por exemplo. Então vejam, não acho provável você imaginar que aquele que dirige bêbado em altíssima velocidade não consente em acidentar-se destruindo o seu veículo, a sua vida, quanto mais a vida do outro. Aliás, a vida do outro é até mais fácil consentir, porque não é sua. Não é sua. O egoísmo é de tal ponto que ele não pensa no seu veículo, talvez não pense na sua vida, a vida do outro ele despreza. E o simples desprezo é assumir o risco. O desprezo com a vida alheia fica claro com essa direção por um bêbado em altíssima velocidade. Aí a defesa costuma trazer um outro argumento, que é o da ressaca moral do embriagado. O embriagado, o bêbado que dirige o seu veículo, no nosso caso, em altíssima velocidade, se acidenta e mata alguém. Quando acaba o efeito do álcool, quando se vai o efeito do álcool, dizem, vem a ressaca moral do embriagado. Claro, mas não precisa estar embriagado. Podemos pensar em qualquer crime em que o agente está dominado ou influenciado pela violenta emoção. A ressaca moral sempre vem. É normal a pessoa se demonstrar arrependido. O arrependimento só existe naquele que quis ou assumiu o risco. Então, a ressaca moral, ela não é sinônimo de culpa e negligência. A ressaca moral é sinônimo de arrependimento. E arrependimento é algo comum em todo e qualquer crime. Não é raro o criminoso, não importa se agiu com dolo, se agiu com culpa, se matou a esposa no ambiente doméstico, familiar, não importa. A ressaca moral vem. Por quê? Porque ela se resume no arrependimento. Não podemos buscar nessa ressaca moral conclusão de que ele agiu negligentemente, com isso não assumiu o risco do resultado. Não, a ressaca moral é arrependimento. E se pudesse voltar no tempo, não agiria como agiu. Mas que agiu assumindo o risco, isso não há dúvida. Então, arrependimento não significa ato superveniente de culpa. Significa um ato superveniente de crime. Pouco importa se doloso ou culposo. Escuto dizer também que querer responsabilizar o motorista bêbado pelo resultado morte a título de dolo eventual é responsabilidade penal objetiva. Esse é o argumento mais absurdo, porque se é responsabilidade penal objetiva, então também não podemos cogitar de culpa. A responsabilidade penal é subjetiva, só podemos punir alguém se o seu comportamento estiver num clima de dolo ou culpa.
significa que eu não posso punir alguém sem dolo ou sem culpa. Falar que punir o motorista bêbado é responsabilidade penal objetiva é buscar tese, inclusive, para safá-lo da culpa. Vejam, ninguém aqui está querendo responsabilidade penal objetiva. Apenas no caso concreto estamos querendo analisar qual é o elemento subjetivo, psíquico, normativo mais justo, psicológico. Mais justo, no nosso caso, é o dolo eventual. Temos casos de culpa consciente? Temos. Jamais responsabilidade sem dolo ou sem culpa. Mas, no caso concreto, temos que procurar qual das duas. E o dolo eventual é o tema que coloco para ser debatido e que eu entendo mais correto. Por quê? Analisando toda a doutrina, lembrando que João da Silva dirigia em alta velocidade, apesar de bêbado, olhando toda a doutrina, isso está muito mais para dolo eventual do que para culpa consciente. Nós sabemos que a diferença entre os dois institutos é uma diferença bastante tênue. Existe uma região nebulosa que acaba despertando, gerando essa indisfarçável controvérsia. Agora, a grande diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente está no campo da vontade. Porque nos dois, o agente tem previsão. Nos dois, o agente tem previsão. Nos dois casos, ele representa o resultado como possível. A diferença é que no dolo eventual ele assume o risco e na culpa consciente ele acredita poder evitar ou conta com a sorte. Eu trouxe alguns conceitos de dolo eventual da nossa doutrina clássica. Vamos sempre tendo em mente a conduta de João da Silva, dirigia em altíssima velocidade, apesar de bêbado, vamos pensar se isso está mais para previsão e acreditar no ocorrer, ou previsão e assumir o risco. Dolo eventual é a vontade que, embora não dirigida diretamente ao resultado previsto como provável, consente no advento deste ou assume o risco de produzi-lo. Quem estava dirigindo em altíssima velocidade, apesar de bêbado, consente no advento do resultado morte ou assume o risco de produzi-lo. Nelson Gria resume bem dizendo: o dolo eventual você enxerga quando fica claro, quem arrisca, quer. Ele arriscou, logo quer. Por quê? Porque no Código Penal, o dolo eventual e o dolo direto acabam, quer queira, quer não, sendo espécies de dolo. Logo, vontade nos dois. Vontade nos dois. A vontade do agente no dolo eventual, ela não recua ou não foge da prevista probabilidade de outro resultado, consentindo no seu advento. Em apertada síntese, entre desistir de agir e com isso evitar o resultado que você pode, o resultado que você previu como possível, entre desistir de agir e evitar o resultado provável, você prefere agir assumindo o risco de produzi-lo. Isso é o dolo eventual. Entre pegar um táxi e deixar o seu veículo e evitando um mal maior que você previu, você prefere dirigir embriagado em altíssima velocidade, assumindo o risco de produzi-lo. Vejam, eu estou falando que ele dirigiu em alta velocidade apesar de embriagado. Não foi só uma direção ébria, foi uma direção por um motorista embriagado em altíssima velocidade. Então, entre não dirigir, se valer de um táxi e evitar o mal que ele previu, ele preferiu dirigir assumindo o risco de produzi-lo. Quem arrisca, quer, já resumia bem Nelson Gria. Nós temos aqui, olha, que para a existência do dolo eventual, basta que o agente, na dúvida sobre se o resultado previsto sobreviria ou não se abstém da ação, assumindo o risco posterior. Com todas essas doutrinas que eu trouxe, algumas de Nelson Gria, outras de Aníbal Bruno, outra de Basileu Garcia, etc., vocês conseguem enxergar claramente João da Silva que, dirigindo bêbado em altíssima velocidade, assumiu o risco de matar a senhora que estava na rua imaginando-se segura. Agora, nós não podemos esquecer que essa probabilidade da lesão,
ela fica clara quando nós lembramos que os riscos de uma direção embriagada são, olha, claramente conhecidos, evidentemente conhecidos. Não existe um ser humano que no nosso país não saiba da lei seca. As rodovias do nosso país são todas marcadas por propagandas e alertas de que se dirigir, não beba, se beber, não dirija. As próprias empresas e fabricantes de bebidas alcoólicas foram obrigadas a colocar nas suas propagandas a advertência de que álcool não combina com direção. Nós não podemos esquecer que esse debate ele está em todo e qualquer lugar. Está em todo e qualquer lugar o debate nos meios de comunicação social, etc. Então, como é que uma pessoa que sai de um estabelecimento bêbado, assume a direção de um veículo e mais dirige esse veículo de forma perigosa em altíssima velocidade? Ou seja, além do risco normal de estar bêbado, ele ainda majora este risco com a alta velocidade que imprimiu no veículo. Tudo isso somado à propaganda, meio de comunicação social, etc., demonstra que ele agiu com claro desprezo com relação à vida alheia. O desprezo para com a vida alheia demonstra o dolo eventual. Porque se ele não tivesse desprezo com a vida alheia, ele mesmo bêbado estaria tentando dirigir de forma normal, ainda que não conseguisse. Agora, dirigindo bêbado em altíssima velocidade, fica claro o desprezo com a vida alheia, assume o risco de produzir esse resultado. E é justo nós aplicarmos o dolo eventual neste caso? Claro que é justo, e eu vou para as minhas observações finais no próximo e último bloco.